Se alguém disser, ao final desse meu comentário, que eu fiz uma defesa intransigente das Forças Armadas, estará redondamente certo. Redondamente certo. Esse comentário é uma defesa intransigente das Forças Armadas. Quando a gente fizer a lista das cenas mais patéticas de 2022, claro que o segundo semestre está começando só, né? Então pode ter muita cena que tire algumas cenas que já foram. Mas talvez tenha lugar garantido a imagem do ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, falando ontem no Senado sobre eleição, criticando as urnas eletrônicas. O ministro Paulo Sérgio de Oliveira, como ministro da Defesa, tem autoridade para falar sobre uma série de assuntos importantes: monitoramento das fronteiras, falta de investimentos nas Forças Armadas, que consomem um orçamento com pessoal, mas estão tecnologicamente defasadas, sobre o estado atual da indústria bélica brasileira, que já foi uma coisa importante, hoje não é tão importante assim, como recuperar. Enfim, tema que tem a ver com o trabalho dele não falta. Mas o ministro, ele pode falar sobre urna eletrônica tanto quanto o Tribunal Superior Eleitoral pode falar sobre o sistema de vigilância da Amazônia. Ele vai poder dizer, não sem razão, que ele virou personagem dessa cena patética de ontem, que ele, diante dos senadores, criticava as urnas, e a equipe dele criticava as urnas, que ele entrou a convite, ou melhor, que as Forças Armadas, ou que os militares entraram a convite, porque os senadores é que o chamaram, o que é verdade. Ele vai poder dizer também que ele só está falando sobre urna porque o Tribunal Superior Eleitoral, em setembro, o ministro era o Luiz Roberto Barroso, baixou uma portaria criando uma comissão sobre, entre outras coisas, urna eletrônica. E convidou para fazer parte um general, comandante da Defesa Cibernética. Ou seja, o ministro Paulo Sérgio de Oliveira pode dizer que ele estava quieto no canto dele e que ele foi acionado pelos civis para entrar em ação. Pode dizer, mas não é toda a verdade. Porque em abril desse ano, o ministro da Defesa encaminhou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, que você pode chamar de ofício chá comigo, que ele tirava o comandante da Defesa Cibernética da comissão e dizia, sou eu é que vou fazer parte agora da comissão, eu, o ministro da Defesa, eu, o ministro da Defesa. E a partir daí, portanto, numa conexão direta com o presidente Bolsonaro, que encrenca com a urna dia sim, outro dia também, o ministro Paulo Sérgio Oliveira ganhou os holofotes nessa área que não tem nada a ver com o ofício dele, com o cargo dele. Desde então, ele não parou mais, mesmo tendo o TSE adotado 13 das 15 propostas feitas pelos integrantes, pelo anterior, né, o integrante da comissão, que era representante das Forças Armadas, ele ainda assim fez bico. Ele, ministro, fez bico. Chegou a mandar cartinha para o presidente do TSE. As Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas. E a partir desse momento, em que ele começa a falar, as Forças Armadas não sentem isso, as Forças Armadas não sentem aquilo, a coisa começa a complicar. Porque o que era apenas uma ideia infeliz do ministro Barroso de chamar o comandante da Defesa Cibernética, porque não precisava, para integrar tal a comissão, virou uma confusão porque o ministro da Defesa tornou uma participação técnica numa discussão política e institucional que não existe. As Forças Armadas não se sentem
prestigiadas. E aqui começa a minha defesa intransigente das Forças Armadas, para separar as coisas. Uma coisa são as Forças Armadas, outra coisa é o Ministério da Defesa. E uma terceira coisa é o Ministro da Defesa. A gente não pode confundir as coisas. Não é tudo um bolo só. Usou uniforme, é uma coisa só. Quando o Ministro da Defesa fala sobre as urnas, ele traduz uma opinião pessoal dele e do presidente, que o escolheu entre os possíveis candidatos a Ministro da Defesa. Porque resolveu tirar dali o Ministro da Defesa, que vai ser o vice dele. Não é a opinião das Forças Armadas. Não é a opinião do alto comando das Forças Armadas. O que ele diz não é a palavra do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que compõe as Forças Armadas. O Ministério da Defesa, que ele chefia, é um órgão administrativo ao qual estão ligadas as Forças Armadas. As Forças Armadas, diz a Constituição, elas são instituições nacionais permanentes e regulares, e seus membros são militares. O ministro da Defesa pode não ser um militar, no caso é, mas já não foi. Você não pode ter um comandante do Exército não militar. Você não pode ter um integrante do alto comando não militar. Você não pode ter um comandante de alguma região não militar. Então, as Forças Armadas são uma força militar. O ministro da Defesa pode ser militar, pode não ser militar. Tanto que, se o presidente da República resolver convocar o Conselho de Defesa Nacional, ele não resolve a questão chamando o ministro da Defesa, ele tem que chamar também os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E para deixar as coisas ainda mais claras, imagina, basta lembrar, né? A quantidade de asneira dita pelos ministros da Educação que passaram por aí. O Abraham Weintraub, esse último pavoroso Milton Ribeiro, que tem que se explicar o negócio de ouro, né? De pastor pilantra. Eles eram ministros da Educação, né? O que eles diziam traduzia a opinião das universidades federais, dos reitores das universidades federais, porque eles eram ligados ao Ministério da Educação. A gente vai dizer, a educação brasileira pensa isso, as universidades brasileiras pensam isso, porque o pavoroso ministro A ou B deu uma declaração estapafúrdia. Nós vamos falar que é o FRJ, entendeu? Pensa uma coisa, a Universidade Federal de Minas Gerais pensa alguma coisa, a Universidade Federal de Santa Catarina, é assim? Não. Pega outro campeão de bobagens, ministro Pazuello da Saúde. Quando ele falava aquelas asneiras dele, quando ele fazia aquelas barbaridades, ele falava pelo SUS? O SUS? O Sistema Único de Saúde? Claro que não. E o mesmo acontece com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira. A gente tem que separar, toda vez que vê o ministro da Defesa falando sobre assuntos não militares, é o que ele fala, outra coisa são as Forças Armadas. Quando o ministro da Defesa fala uma batatada, tem muito analista falando, as Forças Armadas estão se envolvendo no processo eleitoral. Não, não estão se envolvendo no processo eleitoral. O alto comando das Forças Armadas está comprometido com o desempenho da missão constitucional reservada a elas, Forças Armadas, o que já é muito. Já tem muito o que fazer. Os brigadeiros, os almirantes, os generais, eles têm mais o que fazer do que ficar discutindo urna. Então, quando a gente ouvir que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, abriu o bico
para falar das urnas, pensa no CPF, pensa na pessoa física, pensa que ele quer agradar o presidente que o nomeou, que entre várias opções o escolheu e que talvez um outro presidente jamais tivesse escolhido. Quem sabe? Então ele tem uma gratidão. Ele vai subindo na carreira graças aos seus pares, né? Os militares. A certa altura, ele é nomeado pelo presidente da República, com quem ele passa a ter uma dívida de gratidão. Então, em vez de ser o representante das Forças Armadas no governo, ele passa a ser o representante do governo nas Forças Armadas, o representante do presidente nas Forças Armadas. Por acaso, é oriundo das Forças Armadas, mas poderia não ser, como nós já tivemos ministros da Defesa civis indicados pelo presidente da República. Nós não podemos dizer que eles falavam em nome das Forças Armadas. E nessa discussão, nessa cena patética de ontem, volto a insistir na defesa intransigente das Forças Armadas. Elas não estão envolvidas nesse debate pequeno e mesquinho sobre urna eletrônica. Um sistema que nem sistema é, porque não conversam uma urna com a outra, que funciona de forma irretocável desde 1996, que já passou por todas as auditorias, inclusive por essa comissão infeliz criada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que já recebeu a chancela do TCU, que a Polícia Federal já tentou, que os hackers já tentaram e ninguém conseguiu nada que tornasse as urnas questionáveis. Mas tem gente que fala que o homem não foi para a Lua, que Marilyn Monroe não morreu, que o Elvis Presley está vivo. E vai, e vai, e vai. São as conspirações, né? Que continuam por aí, sempre vão continuar. E o presidente da República é um porta-voz disso e ele agora ganhou um outro aliado, um amiguinho, para ajudar o ministro da Defesa, que não fala neste assunto em nome das Forças Armadas.